Pessoal, bom dia. Continuando o nosso estudo sobre técnicas de programação, na última aula assíncrona, que ela foi gravada na sexta-feira, a gente tratou sobre funções de string. E a gente viu que strings nada mais são do que vetores de caractere. Em C, a gente não tem o tipo de dado string definido, então, literalmente, a gente cria uma string como um vetor de caracteres, e a gente estava trabalhando com vetores até então, por isso se encaixa esse estudo nesse momento. E em outras linguagens, como Java, C Sharp, a gente tem um tipo string lá, mas a gente consegue acessar ele posição por posição, realmente como um vetor. A gente vai ver isso depois. E aí, só dando uma repassada rápida aqui, então na aula lá, que está gravada assíncrona, está dentro aqui do nosso ambiente virtual, dentro de semana 6, a aula assíncrona, tá vendo? Aqui tem a nossa aula, que está toda essa explicação, e aqui tem alguns materiais aqui que eu tratei sobre a tabela ASCII, as notas de aula, e esses dois códigos que eu vou falar agora rapidinho, só para dar uma revisão e ver se alguém ficou com alguma dúvida desse conteúdo. Então, aqui a gente leu uma string, então leu aqui com a gente leu com get_s, né? Depois printou ela aqui com o %s. E a gente viu que essa string eu posso acessar uma posição dela. Então, se eu printar essa string na posição 0 aqui, eu vou printar a primeira posição. Se eu printar na posição 1 e a segunda posição, e assim por diante. Então, eu consigo acessar posições de uma string, seja em Java ou em C. E quando a gente printa um caractere, a gente printa com o %c. E o que a gente viu também é que strings nada mais são que um conjunto de caracteres, e esses caracteres são as representações da tabela ASCII. Então, se eu mandar printar a palavra na posição 0, mas mandar ela printar como inteira, o que vai aparecer para mim é o quê? É o código da tabela ASCII. Então, a gente viu lá que a tabela ASCII, aqui, até eu coloquei ela aqui, ó, cada caractere tem um código. Então, se eu mandar printar o A maiúsculo aqui, como char, é o A. Se eu mandar printar como decimal, é o código 65. O A minúsculo é o código 97. Então, na verdade, cada caractere aqui nada mais é do que um código que a gente tem. Então, se a gente colocar aqui, ó, se eu colocar uma palavra aqui, ó, Ana. Então, eu li uma palavra que é Ana. A posição 0, então a palavra na posição 0 é o A. Se eu mandar printar essa mesma palavra na posição 0 como inteira, é o 65. Então, tá vendo que o A maiúsculo é o 65. E o que é esse 65? É o código correspondente da tabela ASCII. Então, se eu mandar somar mais 32 aqui, nesse código aqui no 65, ele vai para 97. E esse A, ele deixa de ficar maiúsculo para ficar minúsculo. Olha que legal aqui, ó. E aí foi isso que eu fiz aqui, ó, tá vendo? A palavra na posição 0 recebe a palavra na posição 0 mais 32. Então, mas você está somando um valor dentro de um caractere? Porque os caracteres nada mais são do que códigos da tabela ASCII. E aí, quando a gente printa aqui de novo, tá vendo? Ó, quando eu somei 32, o A, que era maiúsculo, ficou minúsculo. A posição 0, que era o A maiúsculo, ficou o A minúsculo. E o ASCII aqui ficou o código 97. Isso aqui é só importante para entender o quê? Que é muito importante para qualquer profissional da computação, da informática entender. Toda a representação que a gente tem computacional é baseada na tabela ASCII. A ASCII ela é representada por um conjunto de 8 bits. Por isso que o byte ele é esse agrupamento. Um byte são 8 bits. Porque para representar qualquer caractere que eu tenho na ASCII, eu preciso de 8 bits. Porque a ASCII eu tenho um código de 0 a 255. Então, se eu quero representar, por exemplo, o A maiúsculo, é 65. Aqui eu estou em decimal. E aí, se eu colocar esse binário aqui, eu vou ter aqui um conjunto de 8 bits que vai representar esse 65. Então, caracteres nada mais são do que códigos na tabela ASCII. Toda a representação computacional que a gente tem, tudo que a gente enxerga funcionando, nada mais são do que o processamento de códigos da tabela ASCII. Sobre isso aqui que vocês viram na aula, ficaram com alguma dúvida? Deu para entender isso? Quem não viu a aula lá de strings é muito importante, depois repassem, se tiver com dúvida pode postar lá. E aí a gente viu também algumas funções de string, que a gente utiliza ela, tem aqui em C, em todas as linguagens de programação também a gente tem. Então aqui eu tenho, eu criei duas strings aqui, uma palavra, a palavra 2, todas com limites,
E aqui eu tô com IO1 só para ficar repetindo, né? Então eu leio uma palavra aqui, depois li outra palavra. Uma das funções que a gente utiliza muito é a STSMP. A STSMP ela compara duas strings. Eu não posso fazer se palavra 1 é igual a palavra 2 aqui em C, em Java e C Sharp isso dá certo. Aqui em C não, porque ele vai comparar posição por posição. Então a STSMP, se eu passar duas strings e o retorno for 0, quer dizer que elas são iguais. Se eu passar duas strings e o meu retorno for menor que 0, a palavra 1 é menor que a 2. Se eu passar duas strings e o retorno for maior que 0, quer dizer que a palavra 1 é maior que a palavra 2. Isso serve especificamente quando eu quero fazer alguma ordenação. A gente vai estudar isso depois. A gente utiliza muito também a função strlen, que a gente já tinha visto, para poder ver quantos caracteres eu tenho. Lembrando que toda string aqui em C, em qualquer linguagem, ela tem o terminador, que é o /0, ou se eu mandar printar como inteiro, é o 0, assim que eu consigo ver se eu cheguei no final de uma string. E é isso que o strlen fez. E aí a gente testou algumas outras funções, que aí está detalhado lá na nossa aula também. A gente usou a STSMP, que ela vai copiar a palavra 2 para a palavra 1 aqui. Então, eu não consigo fazer a atribuição palavra é igual a palavra 2 aqui. Não consigo fazer um recebe com strings aqui em C. Tem que usar o strcpy aqui, que é o string copy. Uma coisa que a gente utiliza muito é fazer todos os caracteres, a palavra inteira ficar em maiúsculo ou minúsculo. Pensa que eu quero comparar alguma coisa, então eu não sei se o usuário digitou maiúsculo ou minúsculo, então eu pego e faço tudo ficar tudo igual. Então a gente tem aqui a função strupper ou strupper de uppercase, e aí eu vou fazer toda uma palavra ficar inteira em maiúsculo. A strlwr ou lowercase aqui, vou fazer tudo ficar em minúsculo. E eu consigo fazer só um caractere ficar maiúsculo ou minúsculo. E aí eu vou fazer com que o caractere na posição 0 receba ele mesmo com o retorno da função toWrapper. Então, toWrapper, eu vou passar um caractere, ela vai retornar esse caractere em maiúsculo. E aí eu atribuo aqui. E aí eu posso fazer a mesma coisa, toLower. Lembrando que todas as funções que eu falei aqui anteriormente estão dentro da string H. Só a toWrapper e a toLower que está dentro da CType. E aí a gente detalhou tudo isso na nossa aula passada, na aula síncrona. Mais uma vez, quem não assistiu é muito importante, só entrar aqui dentro do nosso ambiente. Tem a tabela ASCII que eu referi, esses códigos que eu dei uma repassada agora, e aqui está a aula síncrona. Se alguém ficou com uma dúvida agora, pode postar aqui no chat, pode falar, ou se quiser comentar aqui depois também, eu respondo. Tranquilo? Então, foi isso que a gente viu dentro da nossa última aula. E aí, com isso, a gente finaliza o nosso conteúdo nesse momento de estudo sobre vetores. A gente vai continuar vendo vetor logo na sequência, quando a gente for trabalhar com structs. Então, isso vai depender da gente ver vetores também. Só que agora a gente passa para poder dar uma repassada e ver algumas técnicas também, para poder trabalhar com matrizes. Então, a gente tem aqui a nossa lista de exercício 2. A gente já tinha trabalhado com vetores, fizemos vários exercícios, criamos uma biblioteca, e agora a gente vai trabalhar com matrizes. Para poder trabalhar com matrizes, o que a gente vai fazer inicialmente vai ser a mesma coisa que fizemos com vetores. Então, a gente vai identificar algo que a gente vai precisar fazer muito, e a gente já vai ver isso de forma clara, e a gente vai criar funções e colocar elas dentro de uma biblioteca. Porque se a gente pegar em todos os problemas, eu vou precisar receber dados para uma matriz, ou gerar dados para uma matriz, eu vou precisar mostrar essa matriz. Então, lembrando, uma matriz é um conjunto de linhas e colunas, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho uma matriz, e aí eu vou ter um conjunto de linhas, e eu tenho um conjunto de colunas. Quando a gente vai programar aí a nossa matriz aqui, ó, a gente pensa dessa maneira aqui, que é uma variável composta multidimensional. Então, aqui eu tenho duas dimensões, mas eu posso ter mais dimensões na nossa matriz. Eu posso ter uma dimensão de linha, uma dimensão de coluna e uma dimensão de face, por exemplo. E aí, sempre, a gente vai ter que ter os controles. Então, a gente vai usar aquela lógica, né? Fixo a linha, então o I vai ser o controle de linha, percorro todas as colunas. Mudo a linha, percorro todas as colunas. Mudo a linha, percorro todas as colunas. Então, a gente vai ter que criar uma estrutura para ler dados para a nossa matriz
e printar os dados dessa matriz. Como isso vai ser recorrente, a gente vai ficar fazendo isso toda hora, o nosso trabalho de hoje vai ser o quê? Criar funções e utilizar essas funções para que a gente consiga ler dados de uma matriz, para que a gente consiga printar dados da nossa matriz também. E aí depois a gente deixa só o miolo ali do nosso código, o cerne do nosso código, para poder executar o que eu quero. Por exemplo, contar quantos números é maior que um dado valor que eu informei pelo usuário. Certo? A gente pode começar dessa maneira. Qualquer dúvida, como eu falei, é só ir chamando aí. Então vamos abrir o dev para a gente poder programar juntos. Vou fechar aqui as funções, os nossos códigos de string, para a gente começar a trabalhar com matriz. Inicialmente, a gente vai criar as nossas funções aqui dentro do nosso código mesmo, e depois, na sequência, a gente vai colocar eles dentro de uma biblioteca. Então, vamos colocar aqui, include stdio.h, include stdlib.h. Vou incluir stdlib aqui, só para a gente poder gerar números aleatórios primeiro, depois, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar uma função que seja responsável por ler dados de uma matriz. Então, essa função ela não vai me retornar nada, ela só vai receber uma matriz, vai percorrer ela e vai ler esses dados. Lembrando, a gente vai trabalhar o tipo de dado inicialmente aqui como inteiro, e aí depois a gente pode replicar essa função para poder ler dados de diferentes tipos que a gente precisar. Então, essa função ela vai ser do tipo void. Por quê? Ela não vai me retornar nada, ela vai executar uma ação que é preencher a matriz. Lembrando que, como essa matriz eu vou passar como parâmetro, qualquer alteração que eu fizer nessa matriz vai refletir no parâmetro que eu passar para ela. Então, vou colocar aqui, ó, leia matriz. Então, vou chamar a nossa função de leia matriz. E o que ela vai receber? Vai receber uma matriz, que eu vou chamar de M aqui. E como que eu falo? Quando é um vetor, eu só abro e fecho colchetes. Quando é uma matriz, eu abro e fecho colchetes duas vezes. A diferença é que o segundo parâmetro aqui em C ele não pode ser omitido, o limite. Então, eu vou colocar aqui um limite de 100, que é esse o limite que sempre a gente está utilizando. Aqui, ó, a quantidade de linhas, eu posso deixar em branco, que eu posso passar uma matriz com qualquer quantidade de linhas, mas a quantidade de colunas aqui vai ter que ser 100. Eu não posso omitir assim, senão vai dar erro aqui. Certo? Agora, a gente vai precisar do que também? Como eu vou trabalhar com a matriz, vou precisar passar a quantidade de linhas, que eu vou chamar de L, mas fica aparecendo 1 aqui, né? Então, eu vou chamar de linhas mesmo. E a quantidade de colunas, opa, faltou falar que é um int, não importa a quantidade de parâmetros, eu tenho que tipar todos. E a quantidade de colunas, vou chamar de columns. Aqui eu poderia ter colocado rows, né? Em inglês aqui de linhas, mas só para não confundir. Então, eu tenho linhas e calls. Então, eu vou receber uma matriz, aonde a quantidade máxima, lembra? Sempre a matriz, na hora de referenciar aqui, a gente pensa que linhas e colunas. Ah, eu posso pensar ao contrário? Pode, não tem problema nenhum. Então, quando a gente olha lá para o Excel, a gente pensa um pouco diferente, né? Sempre quando eu vou referenciar, eu falo o número, a letra da coluna, né? A, B, C, D, E, e depois o número da linha. Aqui a gente pensa linha por coluna. Isso é só uma abstração, que na verdade, na memória, uma matriz, ela fica como um vetor, ela fica de forma sequencial. Mas a abstração dela que a gente pensa em linhas e colunas. Já que eu vou precisar percorrer a nossa matriz, a gente vai precisar de um controle para a linha, que a gente vai chamar de I, e um controle para a coluna, que vai ser o nosso J. Vocês já fizeram a leitura, já manipularam matriz na disciplina anterior, não fizeram isso? Não lembro de ter feito. Acho que fizemos sim, só que foi, tipo, só dar o input. Ah, beleza. Então a gente vai ler aqui, eu vou detalhar aqui para poder ficar bem mais fácil de entender. Se ficar qualquer dúvida aqui, é só chamar. Então a gente tem a nossa matriz aqui, ó, que ela tem a quantidade de linhas e colunas, igual a gente fez ali, ó. E o que a gente vai ter, então? Ó? A gente vai criar uma estrutura que vai ser capaz de ler. Então... Ah, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai ter um for para controlar o I, um for para controlar o J.
Aí a gente vai fazer for para o meu I saindo de zero, para o meu J saindo de zero. Aí primeiro eu vou ler o quê? Minha matriz na posição 0, 0. Dou o loop no J, minha matriz na posição 0, 1. Dou o loop no J, dou minha matriz na posição 0, 2. Dou o loop no J, minha matriz na posição 0, 3. Acabou o J, o que acontece? Dá o loop no I. Aí o I passa a valer 1 e o J passa a valer 0, que é uma nova entrada no J. Aí eu vou ler o quê? Minha matriz na posição 1, 0, minha matriz na posição 1, minha matriz na posição 1, 2, minha matriz na posição 1, 3. Dá o loop. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Dá o loop. E assim por diante. Então, a gente vai fixar a linha, percorrer todas as colunas. Muda de linha, percorre todas as colunas. Muda de linha, percorre todas as colunas. Para a gente conseguir fazer isso aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter dois fors alinhados. A gente vai ter aqui, ó, o nosso for para o nosso I saindo de zero, enquanto o nosso I for menor que a quantidade de linhas. E mais. E a gente vai ter o nosso for do J saindo de zero, enquanto meu J for menor que colunas, J mais. Com isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ler a minha matriz na posição de J. Isso aqui, essa lógica de percorrer uma matriz, ela vai servir para qualquer problema que a gente tiver. Então, qualquer problema que eu tiver, que eu precisar percorrer a nossa matriz, a gente vai ter essa lógica. Eu vou fixo a linha e vou percorrendo todas as colunas. Para cada coluna que eu tiver, eu vou executar uma operação. Nesse caso, eu estou lendo, eu posso printar, eu posso somar, eu posso comparar, fazer o que quiser. Mas sempre que eu precisar percorrer uma matriz, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter os dois fors. Um for do I e um for do J. O I, ele fixa a linha, e o J, que é mais interno, percorre todas as colunas. Então, quando eu tenho duas estruturas alinhadas, ou seja, eu tenho uma dentro da outra, ó, eu entro aqui no for do I. Dentro do for do I, eu tenho o for do J. Aí, o que eu vou fazer dentro aqui do for do J? Ler a matriz na posição em J. Então, ele só vai sair desse for do J aqui, ó, depois que ele percorrer todas as colunas. Terminou tudo, ele sai do for do J e volta no for do I. O for do I incrementa, faz uma nova entrada no for do J, e aí eu vou percorrer toda a segunda coluna. Então, quando eu tenho duas estruturas alinhadas, um for dentro do outro, eu entro nesse aqui. Na hora que eu entrar no mais interno, só depois que eu executar tudo do mais interno, eu volto no externo, incremento aqui o meu controle, que é o I, e faço uma nova entrada aqui nessa estrutura. Então, a gente colocando aqui, a gente vai fazer uma leitura aqui com comentário, vai dar para a gente entender claramente isso acontecendo. Então, a gente vai ter o nosso I e o nosso J. Para que eu consiga percorrer a matriz, vou precisar o quê? Uma estrutura de repetição. Então, para o meu I saindo de zero, enquanto o meu I for menor que o quê? Então, o I vai controlar as linhas. Quando o meu I for menor que a quantidade de linhas. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso abrir e fechar chaves, porque dentro do for do I só vai ter o for do J. Mas, para ficar mais claro, a gente vai colocar aqui, ó, fim do for do I. Dentro do for do I eu tenho o for do J. Para o meu J saindo de zero, ele vai controlar as colunas, né? Enquanto o meu J for menor que a quantidade de colunas, J mais. Vou abrir e fechar a chave no for do J. O que o meu for do J que ele vai fazer? Ou seja, para cada posição, eu vou ler. Então, como que eu leio? Eu vou só printar aqui para falar para o usuário, ó, eu quero ler a posição 00, eu quero ler a posição 01. Aí a gente vai entender o quê? O passo a passo. A gente vai entender como essa estrutura alinhada está funcionando melhor. Então, vou colocar um printf aqui, ó. Vou colocar aqui, matriz na posição %D, 2 pontos. Aí, o que eu quero que apareça? Vai aparecer aqui, entre colchetes, os índices, que é 2% deles, né? E isso aqui vai ser o quê? Vai ser o meu índice de I e o meu índice de J. O que vai dar para entender? Que quando eu entrar aqui dentro, meu índice de I, ele fica travado. E vai mudando só o índice de J. Na hora que eu sair do for do J, porque ele já deu a quantidade de colunas, ele volta aqui no for do I
incrementa o for do i aqui, então meu i vai ser incrementado, e faz uma nova entrada aqui nessa estrutura. Então, o meu j vai voltar a valer 0. Então, com isso aqui, a gente vai conseguir enxergar isso. Eu só printei, né, para pedir os dados, e agora eu vou ler. Eu tenho que ler o quê? Um valor para essa posição aqui. Então, esse valor que eu vou ler é inteiro. Então, o que eu vou ler aqui? Uma determinada posição da minha matriz. Então, I comercial, minha matriz, que é M, né? Na posição de J. Então, estou lendo aqui, fazendo um scanf para minha matriz, que ela é inteira, na posição de J. Uma coisa que o pessoal, às vezes, confunde muito. Nossa, mas você não está lendo dois valores aqui? Não. Matriz na posição IJ é uma posição. Olhem aqui, ó. Quando eu falo matriz na posição IJ, por exemplo, matriz na posição 00. Então, eu quero ler um valor. Então, é só 1% D. É um valor. Quando eu falo IJ, é qual índice? Então, quem já jogou Batalha Naval aí, sabe quando você quer acessar uma determinada posição lá no plano, você tem que passar o quê? 2 índices, 2 coordenadas. Então, para mim poder acessar qualquer posição da minha matriz aqui, o que eu tenho que fazer? Passar o índice de I, passar o índice de J. Então, na primeira entrada, eu vou ler o quê? Matriz na posição 00, que é aqui. Depois do loop, matriz na posição 01. Igual nessa representaçãozinha aqui, tá vendo? Ó? Então, cada posição da minha matriz, ela é referenciada por 2 índices, que é o quê? O índice de I e o índice de J. Só com isso aqui a gente já vai conseguir fazer a leitura da nossa matriz. Então, a gente vai usar a nossa função, a gente não vai printar ela ainda, e na sequência vocês vão fazer o print dela. Então, eu vou criar minha função main aqui, int main. Aqui dentro do main eu vou criar uma matriz, vou chamar ela de mat aqui. O tamanho máximo dela vai ser 100% igual a gente faz. Vou perguntar para o usuário qual que é a quantidade de linhas, qual que é a quantidade de colunas. Lembrando, então, 100 é um limite, mas eu vou perguntar para o usuário, ó, qual que é o tamanho da tua matriz? E aí eu vou ler linhas e colunas. Uma vez que a gente leu linhas e colunas, quem que vai fazer a leitura realmente dos dados para cada uma das posições da nossa matriz? É a nossa função leia matriz. Então, vou perguntar para o usuário aqui e vou perguntar, eu quero saber dele aqui, qual que é a dimensão da nossa matriz. Então, vou colocar aqui, dimensão da matriz. E aqui a gente vai ler essa dimensão da matriz. Como eu quero ler a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, são 2 valores. Então, eu já vou ler junto aqui, ó, %D, %D. Lembrando, cada posição da matriz é um valor, que é indexado por índice de I e J lá que a gente usou. Aqui é quantas linhas? 5. Quantas colunas? 3. Então, vou ter uma matriz 5 por 3, que no final das contas ela vai ter 15 dados. E eu tenho que ler aqui, ó, linhas e colunas. Então, a gente está lendo aqui qual que é a dimensão da nossa matriz. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu teria que percorrer a matriz para poder capturar, receber todos esses dados, ou gerar, que a gente vai fazer isso na sequência. Só que a gente já facilitou a nossa vida. Olha aqui, ó. Toda vez que eu precisar ler uma matriz agora, quem que eu vou chamar? Leia matriz. Só passar o nome da minha matriz, que é mat, não precisa passar mais nada. Ah, mas lá em cima você chamou de N. Não importa. Aqui dentro da minha função é mat. Então, a referência de mat vai entrar aqui em N. Aqui, os nomes, o nome aqui do meu argumento é diferente do nome do parâmetro. Pode ser diferente? Pode. E se fosse igual? Pode também. Por quê? Quem tem a quantidade de linhas aqui, ó, é linhas. E quem tem a quantidade de colunas é cols, que é igual lá. Então, o nome aqui que eu tenho dos parâmetros aqui na hora de chamar podem ser iguais ou podem ser diferentes. Beleza, com isso já leu. Ah, mas então como que eu vou ver a minha matriz? Eu posso dar simplesmente um print mat aqui, ele vai mostrar tudo? Não. Eu preciso percorrer posição por posição escrevendo. O que a gente vai ter que fazer? Percorrer novamente a nossa matriz, ó. Escreva a matriz na posição 00. Escreva a matriz na posição 01. Escreva a matriz na posição 02. Escreva a matriz na posição 03.
Escreva a matriz na posição 1, 0. Então, a gente não vai ficar fazendo isso manual, né? O que a gente vai fazer? Criar uma funçãozinha, igual a gente fez aqui anteriormente, para poder escrever ela. Então, void, vou chamar aqui de mostra matriz. E o mostra matriz, o que vai receber? Igualzinho. Vai receber a minha matriz, que eu estou chamando de N, não importa a quantidade de linhas, o limite de colunas vai ser 100. Lembrando, então, isso quer dizer aqui, ó, quando eu abro e fecho colchetes 2 vezes, quer dizer que esse parâmetro que eu estou recebendo é uma matriz. E eu tenho que explicitar, eu tenho que deixar claro qual é a quantidade de colunas. Então, eu não posso deixar assim, como eu disse. Porque senão vai dar erro aqui. E eu preciso saber o quê? Quantas linhas e quantas colunas. Para poder percorrer, né? Como eu receber isso como parâmetro. Como que eu vou fazer para printar? Vou ter que percorrer a nossa matriz. Então, vou ter um I e um J. Então, sempre, mais uma vez, ó, qualquer operação que a gente for realizar dentro de uma matriz, a gente vai precisar fazer o quê? Percorrer ela. Como que eu percorro? Vou ter que ter um controle para a linha e um controle para a coluna. Fixa a linha, percorre todas as colunas. Mudou de linha, percorre todas as colunas. Mudou de linha, percorre todas as colunas. Então, a lógica de percorrer uma matriz vai ser sempre a mesma. A gente já está percorrendo aqui para ler, já está percorrendo para poder escrever. Ah, agora eu quero contar quantos elementos tem maiores que 10. É a mesma coisa, percorrer. Então, esse mesmo percurso que a gente está utilizando aqui para poder mostrar, por exemplo, você pode simplesmente copiar e colar e utilizar ele para fazer qualquer outro tipo de processamento com a sua matriz. Então, eu vou percorrer. Como que eu percorro? For do I e for do J. Até para facilitar a nossa vida, ó, a gente pode copiar, tá vendo? Isso aqui vai ser igual, vai ser diferente só o processamento, ó. Se eu copiar e colar aqui, ó, só esse processamento que vai ser igual. Por quê? O for do I e o for do J, o I até a quantidade de linhas, o J até a quantidade de colunas. A gente tem uma estrutura alinhada aqui. O que eu quero fazer para cada posição da minha matriz? Então, isso aqui, ó, está fazendo com que eu passe por cada uma das posições da nossa matriz, ó. Vou passar por cada uma das posições. Para cada uma delas, o que eu quero fazer? Quero escrever. Int F, cada posição é um inteiro, né? Então, %D. Vou colocar um pipe aqui para poder separar as posições. E vou colocar aqui, ó, um limitador de 3 casas à direita. Então, quando eu coloco 3D aqui, não tem nada a ver com matriz de mais dimensões, não. Esse 3D quer dizer que eu só estou dando um espaçamento de 3 casas decimais. É assim, ó. Quer ver? Ó? Se eu, para não ficar desalinhado, pensa que eu tenho um valor 435 na minha matriz. Aí depois eu tenho um valor 622. Se eu não colocar o 3D, se eu digitar o 5 vai ficar aqui, ó. Se eu colocar 25, 25 vai ficar assim, ele fica desalinhado. Quando eu coloco 3D, todo valor ele vai ocupar 3 casas decimais. Então, o 5, tá vendo? Ó, ele vai ocupar esse espaço aqui, ó. Ele vai alinhar. O 25, ó, ele vai alinhar aqui também. Então, eu estou considerando que o maior valor que eu vou ter na minha matriz é de 3 casas decimais. E aí, ele fica alinhadinho, os dados que eu tenho. Tá vendo? Esse 3D é só estética, beleza? E esse pipe é só um separadorzinho só. É só isso aqui, ó. Não tem nada a ver com lógica, não. É só para colocar um separador aqui entre os nossos dados. Beleza? E aí eu quero mostrar cada um dos valores que eu tenho na nossa matriz. Ou seja, que é o quê? A minha matriz é M, né? Na posição I, J. Então, para cada posição que eu estou passando aqui, o que eu estou fazendo? Estou escrevendo ele. Já já a gente vai ver um probleminha e a gente vai resolver, certo? Vocês vão resolver ele, né? Então, aqui a gente já leu. Agora eu vou mandar escrever, que é o nosso mostra, né? Mostra a matriz. Vou passar minha matriz, que aqui é mate. Não precisa passar quantas, entre colchetes, nada aqui, porque é aqui que eu vou passar quantas linhas e quantas colunas. Então, reparem, todo problema nosso, a gente vai precisar receber dados. A gente fez o layer, já já a gente faz o gera. E eu vou precisar mostrar. Então, olha o quanto vai simplificar. Ao invés de eu ter todo esse código aqui acontecendo em todo problema meu, eu criei uma vez e vou reutilizar ele aqui quantas vezes a gente
precisar. Vou dar um termo zero aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat essas duas funções que a gente criou, para quem chegou depois poder acompanhar. Então, vou colocar aqui o leia matriz, ó. Aqui em cima só tem um include, ó. Coloquei o leia matriz, beleza? Agora, embaixo, eu vou colocar o mostra matriz. Ó, coloquei o leia matriz, coloquei o mostra matriz, e agora eu vou colocar um main aqui. Então, para quem chegou depois, quiser acompanhar o código aqui, está aqui no chat. Beleza? Só para a gente poder ir fazendo juntos aqui. E quem estiver conseguindo acompanhar e digitando junto, se tiver com algum erro. Vou salvar aqui. Por enquanto, a gente não vai salvar como biblioteca. Então, vou colocar aqui na minha máquina aqui. Opa, espera aí. Beleza. Então, eu tenho a pastinha de lista 2, faz parte da lista 2 aqui. E vou chamar esse aqui de matriz. Qual exercício? A gente está fazendo 18. Então, vou colocar exercício 18, traço matriz. Já já a gente vai criar a biblioteca aqui dele. Espera aí. Lista 2, exercício 18, traço matriz. Lembra aí de salvar como ponto C. Olha. Então, vamos executar aqui. Olha lá, qual que é a dimensão da matriz? Então, se eu colocar uma matriz 3 por 3, quer dizer que eu vou ler o quê? 9 elementos. Então, reparem aqui, ó. Primeiro, ele está pedindo um dado para a matriz na posição 0, 0, que é o nosso lay aqui, tá vendo? Ó? Então, ele entrou no for do i. O i está valendo 0. Entrou no for do j. O j está valendo 0. Então, quando eu peço para poder ver o dado aqui, ó, minha matriz na posição ij, tá vendo? Ó? Matriz na posição ij é a posição 0, 0. Então, eu vou ler um primeiro valor aqui, ó, para minha matriz aqui, para minha matriz na posição 0, 0. Deixa eu colocar um outro. Aqui, ó. Para minha posição 0, 0. Então, vou ler um dado aqui para essa posição, que é a minha posição 0, 0. Na hora que eu der o loop, ó, o meu i continua 0 e vai deslocar o j. Por que vai deslocar só o j? Porque o j aqui, ó, é o nosso for mais interno. Ele vai executar a minha estrutura mais interna para depois sair. Então, vou ler um valor aqui, por exemplo, 10. Deu o loop aqui no j, ó. Agora, o j passou a valer 1. Por que o i continua 0? Porque enquanto ele não terminar todo esse for mais interno, ele não sai para a minha estrutura mais externa. Então, matriz na posição 0, 1. Sim, um valor qualquer. Dou loop. Ó, lembrando, ó, meu j agora passou a valer 2. Por que eu estou executando? 2 é menor que a quantidade de colunas que eu digitei, que é 3? É. Então, ele vai executar a matriz na posição 0, 2. 9. Na hora que eu der o loop no j, o que vai acontecer com o j? O j vai passar a valer 3. E aí, 3 é menor que 3? Não. Aí, ele vai sair desse for do j, vai vir no for do i, e o i que estava valendo 0 vai ser incrementado. O i vai passar a valer 1. E vai acontecer uma nova entrada dentro do for do j. E uma nova entrada faz com que o j passe a valer 0. Então, na hora que eu der o loop aqui, o que vai acontecer? Ó, dou o loop, j passa a valer 3. Sai do for do j, então. Vem aqui em cima, o meu i era 0, vai ser incrementado para 1, e ocorre uma nova entrada aqui no for do j. Então, ele vai ler o quê? Ele já passou por todas as posições aqui, ó. Ele já leu a posição 0, 0, 0, 1, 0, 2 lá. Aí acabou, porque o nosso é até 2, né? O que vai acontecer? Ele vai ler a posição 1, 0 agora. Então, se a gente der o loop agora, ó, matriz na posição 1, 0, tá vendo? Ó? Ele deu o loop no i, uma nova entrada no for do j. Pessoal, deu para entender essa lógica aqui de percurso? Ó, a gente tem a estrutura mais externa, que é o for do i. Então, ele fixa o i, fixa a linha, percorre todas colunas. Percorreu todas as colunas, isso quer dizer o quê? Que ele terminou o for mais interno, que é o for do j. Ele sai dele, vem no for mais externo, incrementou, que o meu i passou a valer 0, passou a valer 1, e deu uma nova entrada no for do j, que ele está valendo 0. E aí a gente vai ler valores aí, ó, 88,
deu loop no J, tá vendo que o I continua fixado? 66, deu loop no J, 77. Na hora que eu der o Enter, o que vai acontecer? O J já chegou no limite, o J vai passar a valer 3, vai sair do for do J, vai mudar o for do I, que vai mudar o I, vai voltar para o for do I, o I vai passar a valer 2, e vai acontecer uma nova entrada no for do J. Olha o que acontece, ó. Agora minha linha passou a valer 2. Então, ó, eu fixei a linha, percorri todas as colunas. Mudei a linha, percorri todas as colunas. Agora, eu vou ler matriz na posição 2, 0. Matriz na posição 2, 1. Matriz na posição 2, 2. É a última posição. Na hora que eu terminar aqui, o que vai acontecer? Ele vai mudar o for do J, o J passou a valer 3. Sai do for do J. Volta no for do I. O I estava valendo 2, passa a valer 3. Também já chegou no limite. Sai do for do I. Aí ele sai desse for aqui, ó. Não tem mais nada para fazer. Ele vai terminar a execução do leia. Depois do leia, o que ele vai vir? Vai vir para a função mostra. O que a função mostra faz? Percorre toda a matriz e vai printar ela. Vamos ver como vai ficar e vamos ver o problema? Olha aqui, ó. Olha os dados que eu recebi. 10, 5, 9, 88, 66. São os 9 valores que a gente recebeu. Mas isso aqui está aparecendo uma matriz? Não. Está aparecendo um vetor, porque a gente printou numa única linha. Mas eu mandei printar a matriz, por que ela não está aparecendo como matriz? Porque aqui dentro do nosso código, o que a gente fez? Eu estou percorrendo a matriz. Só que eu estou mandando printar e eu não estou gerando nenhuma quebra de linha. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu tenho que printar uma linha, que vai ser o 10, o 5 e o 9. Depois que eu terminar de printar toda uma linha, ou seja, toda uma linha, printo todas as colunas. Quando eu vou mudar de linha, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que dar um /n, para que os outros dados fiquem na linha de baixo e os outros dados fiquem na linha de baixo. Então, o que vocês têm que fazer? Colocar um /n em algum lugar aqui dentro da função mostra matriz, para poder fazer com que a matriz pareça como matriz visualmente. Ou seja, a cada mudança de linha, ocorra um /n. Entenderam aí o que tem que ser feito? Alguém pode falar aí aonde que vai ficar esse /n? Eu também não tô sabendo, não. Ó, todos os dados, ó, a matriz não está aparecendo como matriz, né? A matriz está aparecendo o quê? Um vetor. O que a gente tem que fazer, ó? Printar toda a linha. Na hora que terminar a linha, eu tenho que quebrar. Na hora que mostrar todos os dados de uma linha, ó. Isso, Matheus. Embaixo do for do i. Ó, então, ó, quando eu entro aqui no for do i, ó, eu estou começando uma linha, sabe? Aí aqui, ó, o for do j, o que está acontecendo? Eu estou printando todas as colunas. Então, depois, ou seja, é sempre na mudança do i. Quando que o meu i vai mudar? Quando eu sair do for do j aqui, ó, eu quebro a linha antes de passar para a próxima. Se eu colocar aqui, Matheus, dá certo também. O que vai acontecer? Eu só vou ter uma quebra de linha a mais ali. Ou seja, sempre que eu vou começar uma linha, eu tenho que quebrar, eu tenho que dar um /n. Então, poderia ser aqui, que aí vai acabar gerando uma a mais, ou pode ser aqui. Tem que ser em qual momento? No momento que eu vou mudar a linha. Tanto faz, pode ser aqui ou pode ser aqui. Só para não ficar essa mais. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, sempre antes de pular para a linha de baixo, ou seja, de mudar a apresentação dos dados, eu vou realmente mudar o visual, mostrar com que isso na tela quebra a linha. Então, esse printf /n aqui, ó, está servindo para quê? Para pular para a linha de baixo. E agora eu vou fechar e digitar dados de novo aqui. Ó, dimensão da matriz. Vou colocar uma matriz 3x3 de novo e vamos colocar alguns dados aqui. E agora, a gente está vendo a nossa matriz como matriz realmente. Ou seja, fixei a linha, percorri todas as colunas. É aqui, ó, for do J, está percorrendo todas as colunas. Antes de mostrar, de mudar a apresentação para a próxima linha, o que a gente fez? Deu um /n, aí ficou na linha de baixo. E tá vendo esse espaçamento? Tá vendo que o 2 está alinhando direitinho com 6, ele não tá para cá, ó?
Tá vendo que o 2 aqui, ó, ele tá pondo 3 espaços, ó. É esse 3D que a gente pôs aqui, ó. Se coloca 4, ele ocuparia 4 espaços. É só para ficar alinhadinho. Se a gente tirar isso aqui, ó, fica tudo desalinhado. Conseguiram entender aí e fazer? Entendi, sim. Fazer não, tô perdido no main. Não, beleza. Eu coloquei o main aqui no chat. Dá uma olhada aí. Que Ah, aí sim. dá para vocês acompanharem. Quem não, porque às vezes na hora que eu estou fazendo que realmente não consegue ficar mudando de tela toda hora, é ruim, né? E aí eu vou colocando aqui dentro do chat, que aí dá para vocês irem acompanhando. Lógico, conforme for dando você fazendo, vai fazendo. Senão você vai acompanhando e vendo aí. Tá dando para acompanhar aí? Joia. O que a gente vai fazer agora? A gente já sabe ler, já sabe mostrar. Sim, vou disponibilizar sim, Alex. Pode deixar, terminando a aula, todo o código que a gente está fazendo juntos, eu estou colocando. Tem a aula, né, a gravação da aula e o código também está indo para lá. Joia? Agora a gente vai utilizar isso aqui que a gente já fez aqui, ó. Faltando, vamos fazer uma funçãozinha para gerar a matriz, né? Porque ficar digitando toda hora também cansa, né? Pensa você ter que, toda hora você vai testar, você tem que ficar digitando tanto de dados. Então, vamos lá. O gera vai ser a mesma coisa do leia, com a diferença que ao invés de dar um scanf, a gente vai fazer um rand, né? Então, ó, vou copiar minha função do leia, vou colar ela aqui embaixo, copiei do leia, copiei e colei a função do leia, ó. Só copiei e colei, dupliquei ela. E agora eu vou chamar de gera. Vai receber a minha matriz, quantidade de linhas, quantidade de colunas, tudo normal. A diferença é que antes de percorrer a matriz para gerar dados aleatórios, srand time null, inicializando o nosso gerador de números aleatórios. Ao invés de falar a posição para o usuário que eu quero que ele digite, não vai ter isso aqui, né? E ao invés de ler dados para minha matriz, o que eu vou fazer aqui? Vou gerar. Então, minha matriz na posição IJ vai receber um valor aleatório aí. E aí o limite você define. Eu vou colocar aqui 50, vai ser valores aleatórios entre 0 e 49. Então, o gera aqui, ó, ele vai percorrer a matriz. Então, lembrando, sempre quando a gente for trabalhar com matriz, a gente vai recair no mesmo problema. Eu tenho que percorrer ela. Então, se eu quero somar, eu tenho que percorrer. Se eu quero achar um valor, eu tenho que percorrer. Se eu quero ler, eu tenho que percorrer. Se eu quero gerar dados, eu tenho que percorrer. Como que eu vou percorrer? Um for para controle de linha, um for para controle de coluna. O gera, agora, eu acabei de fazer, mas o que o gera é, ó? O gera, ó, eu peguei o leia, copiei e colei. Só mudei aqui, ó, de leia para gera. Beleza? E aí, Falou. Eu pesquei o olho, esse negócio apareceu aí. então, a gente acabou de fazer aqui. Ó, eu copiei o leia, só mudei aqui o nome, ó, de leia para gera. Copiei, coloquei aqui antes de iniciar o percurso da matriz, coloquei o nosso inicializador de números aleatórios, que é o srand. Dentro dos dois fors aqui, que é o for do percurso, na hora de ler eu tinha o quê? Perguntava para o usuário um valor para a posição tal. E depois fazia o scanf, né? E aí, o que eu fiz? Troquei essas duas linhas aqui, ó, por essa única linha, que é o quê? Minha matriz na posição J, ou seja, uma determinada posição 00 recebe um valor aleatório. Depois, posição 01 recebe um valor aleatório. Beleza? Entendeu? Agora, Tô acompanhando aqui. beleza. Agora que a gente já tem nossas funções essenciais aqui, o que a gente vai fazer? Criar uma biblioteca de matriz. Por quê? Isso você vai poder reutilizar em todos os seus códigos depois. Então, vou pegar essas três funções. Olha, eu vou colocar aqui também, ó. Eu vou colocar a função gera. Ó, copiei e colei ela, coloquei no chat aqui, ó, para quem for criar a biblioteca agora. Então, a gente tem três funções aqui, ó. A gente tem a leia, a gente tem a gera e a gente tem a amostra. E essas três funções, elas vão ser utilizadas de forma recorrente para vários problemas. Então, o que a gente vai fazer? A
criar uma biblioteca delas. Então, vou pegar as 3 aqui, ó, vou selecionar e vou recortar elas. Dá um Ctrl X, vou tirar elas daqui mesmo, ó. Elas não existem aqui mais. E aonde que eu vou pôr elas? Vou criar um arquivo novo, coloquei elas aqui. Lembrando, você vai ter que ter os includes aqui também na biblioteca, ó. Aí os includes não recorta, não. Só copia aqui do nosso exercício e cola. Então, o que eu tenho na biblioteca? Os includes. Tenho a minha função leia. Tenho a minha função gera. E tenho a minha função mostra. Então, toda vez que eu precisar fazer qualquer operação com matriz, a gente já tem essas funções prontas. E aí, depois eu vou me concentrar em quê? Só resolver aquilo que está sendo específico, aquele problema específico. E quando que eu crio uma biblioteca? Só salvar. Aonde que eu vou salvar? No mesmo diretório onde que está os seus códigos. Então, aqui no caso, eu tenho uma pastinha que chama lista 2 que eu estou salvando tudo aqui. A gente poderia salvar também, como eu já disse anteriormente, lá no diretório include do compilador. Então, aí, quando você instala o dev, se você for lá no arquivo de programa seu, ou programa de files, procurar dev, lá vai ter um diretório include, que é onde fica todas as bibliotecas. O problema disso é que se você mudar de máquina, se carregar esse código, você tem que ir lá copiar essa biblioteca e colocar no mesmo lugar na outra máquina. Então, se você salvar no mesmo diretório, é mais fácil, geralmente você carrega a pastinha, né? Então, vou dar salvar aqui com .h, importante, biblioteca.h, e vou chamar de biblioteca matriz. Beleza? Olha? Então, eu já tenho a biblioteca vetor, agora eu tenho a biblioteca matriz. Importante, tem que mudar aqui o tipo, ó, save as types, salvar como tipo, seleciona aí, header files, asterisco.h. Salvei. Pronto, minha biblioteca está prontinha, ó. Depois vou colocar ela disponível lá no ambiente também. E agora, eu vou dar o meu include, entre aspas, porque eu não estou procurando o diretório include, estou procurando na mesma pasta minha, biblioteca matriz.h. E salvei aqui. Então, agora, onde está o leia matriz? Está aqui dentro da biblioteca. Aonde que essa biblioteca está? No mesmo diretório. Só tomar cuidado para olhar realmente se está no mesmo diretório. Ó. Eu estou aqui no meu código trabalhando. Como que eu tenho certeza em qual pasta que eu estou e como que eu olho se a biblioteca está lá? Um jeito fácil. Dá Ctrl T aí, ó, que aí o dev vai abrir o teu código na pasta onde ele está. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele abriu o meu código aqui, ó, que é o exercício 18 aqui, ó, matriz. Ele abriu aqui no diretório lista 2. Então, o meu código exercício matriz.c aqui, ó, ele está no mesmo diretório da biblioteca matriz.h. Então, esse é um jeito fácil que você está lá no dev e para olhar se isso está no mesmo diretório realmente. Então, isso ajuda bastante. Se você colocar o cursor aqui, ó, isso, justamente, Emerson. Ó, dentro de biblioteca não tem main. A biblioteca é o quê? É um conjunto de funções que você vai utilizar. O main, ele é a função principal, é que vai executar. É o teu programa propriamente dito. As bibliotecas são funções auxiliares. Então, dentro da biblioteca não tem main. Beleza? Aqui, e a biblioteca é salva como .h. Joia? Certo. Aqui tá dando um erro esquisito. Não, você tentou rodar a biblioteca? Aqui, ó. Se eu tentar executar a biblioteca, vai dar um erro. Ó, ele deu um erro aqui por causa até do time aqui, ó. Ah, é importante que se eu tentar compilar a biblioteca aqui com .h, ó, e eu estou usando o time aqui, eu tenho que dar um include no time.h, só para evitar esse erro que a gente conseguir compilar. Eu include no time.h dentro da biblioteca também. Mas se eu tentar executar aqui, ó, ele fala source not completed. Ele vai tentar aqui, ele vai compilar, ó, se eu clicar no simples em compile, ele vai compilar e ele vai mostrar aqui para mim que não teve nenhum erro. Porque se eu tiver com algum erro na matriz, ele vai mostrar na biblioteca. Eu vou tirar aqui, ó, vou deixar só print. Vou tentar compilar aqui, ó. Deu erro, tá vendo? Dentro da função leia matriz, print não conhecido. Alex, nesse caso aqui, ó, essas funções que a gente tem, que elas são do tipo void, porque ela só está executando e não está retornando nada.
Vamos pensar que a gente vai criar uma função que recebe uma matriz e devolve a soma de todos os elementos. Aí, já que ela vai devolver a soma... Tá, olha na hora de compilar. Quando ele dá isso aí, é justamente... Peraí, eu digitei um F aqui. É justamente porque ele não achou o main. O que eu fiz de erro aqui? Print. Ah, tá. Então eu apaguei o print pela hora. Ah, mas não tem main, não. Só tem void. Não, vai ficar só dessa maneira aqui. Ah, tá. Dá uma Aí tem olhada. que salvar como? Só cuidado aí, isso. A biblioteca tem que estar com um ponto H. Você não salvou ela com um ponto C, não? Ou CPP? Só ver como pode ser. Isso que é o erro. Todo arquivo .c tem que ter o main. O arquivo .h, que a biblioteca não tem main. Então tem que salvar ela como um tipo .h. Vai lá aqui, ó, em arquivo, salvar como, file, save as, e aí muda o tipo aí para header files. Eu tenho que mudar o nome dela pra poder buscar ela depois? Não, você pode deixar o nome. O importante é estar com .h. Tá. Nome, qualquer nome que você quiser dar aí .h. E aí agora a gente consegue importar. Se tudo der certo aqui, ó, opa, ele tá falando biblioteca matriz, não, ó, biblioteca, o que eu escrevi o nome errado, ó. Olha lá, ó. Isso é muito comum mesmo, ó. Na hora de salvar o arquivo, nem eu tinha reparado, eu escrevi biblioteca. Eu esqueci pulei o L aqui, ó. Então vou salvar como aqui para ter um nome direito aqui, né? E vou chamar de biblioteca. Está tão pequeno aqui meu editor aqui que não tá vendo. Biblioteca. Tá vendo? Então só cuidado aqui. Eu digitei errado aqui, pulei o L e aqui deu erro. Que eu conhecia biblioteca. Aí eu olhei lá, tá lá, mas foi só um caractere que eu pulei. Agora é para dar certo. Tá vendo? Então ele vai procurar aqui o leia matriz e o mostra matriz aonde? Dentro da biblioteca. Então se eu colocar aqui, ó, 3x3, e aí tudo isso aqui, esse processo de leitura, e para poder mostrar os dados da matriz, estão aonde? Estão dentro da nossa biblioteca aqui. Deu certo aí, Emerson? Tentando aqui. Vou criar o main agora. Isso. Lembrando, o main aqui, ele está dentro do arquivo.c, do exercício. E a biblioteca, a gente sempre vai reutilizar ela agora. E aí agora, pegando esse exercício, só para a gente poder finalizar aqui, ó. Receba uma matriz, a gente já fez, e a gente quer ver a matriz, e contar quantos números maiores que x existe. Lembrando que x deve ser informado pelo usuário, que é um valor de busca, né? Então, vamos ler aqui um valor de x. Depois que a gente mostrou a matriz aqui, vamos pedir para o usuário aqui, valor de x. Vamos ler esse x, né? F%D, vírgula, comercial x. E o que eu quero ver? Quantas vezes esse valor x aqui, que eu li, existe dentro da matriz. Então, para mim poder contar quantas vezes ele existe, vou precisar de uma variável contadora. Então, fontes, vou criar uma variável fonte aqui, e ela vai começar de zero. Por quê? Porque ela vai ser uma contadora. Então, eu quero ver quantas vezes esse x existe. Para poder saber quantas vezes esse x aqui, ó, existe dentro da matriz, o que eu tenho que fazer? Percorrer ela. Então, vou precisar o quê? Um for do i e um for do j. Então, preciso de um i e preciso do j. Ah, mas a gente já não tem isso pronto lá dentro das funções? Tem. Mas dentro das funções, isso está específico para quê? Uma para ler, outra para escrever e outra para gerar. Agora eu vou ter que percorrer o para quê? Para poder contar quantas vezes existe. Lembrando, esse percurso de percorrer, ele vai ser igual. Então, se você vier e copiar e colar aqui os dois fors que a gente tem aqui, ó, é a mesma coisa. Então, sempre na hora de percorrer a matriz vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou fazer o quê? Ó? Percorrer para contar x na matriz. Então, eu quero percorrer e contar quantas vezes x existe dentro da nossa matriz. Como que eu vou fazer isso? Como que eu percorro a matriz? Os dois fors. For para meu i saindo de zero, enquanto meu i for menor que a quantidade de linhas. Aonde que está linhas aqui? É a variável que eu li, ó. I mais.
Se quiser abrir e fechar chaves, pode, mas nesse caso nem vai precisar. Aqui dentro do for, eu só vou ter do for do i, eu só vou ter o for do j, dentro do for do j eu só vou ter um if. Então nem vou precisar abrir e fechar chaves em nada. For para o meu j saindo, se quiser abrir e fechar, sem problema. Meu j saindo de zero, enquanto meu j for menor que a quantidade de colunas, j mais mais. Então esses dois fors aqui, eles já garantem que eu vou percorrer toda a matriz, lembra? Fixo a linha, percorre todas as colunas. Muda de linha, percorre todas as colunas. Vou percorrer a matriz. Para cada posição da matriz, eu quero ver o quê? Se eu tenho esse x lá. Toda vez que eu achar esse x, o que eu vou fazer? Incrementar a minha variável contadora. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Um if. Se esse meu x for igual a uma posição da minha matriz. Qual posição? Cada uma delas. Ou seja, a minha matriz na posição i, j. Então, se esse valor que eu recebi ali for igual a qualquer uma das posições, porque a matriz na posição i, j, dentro da estrutura aqui, é cada uma das posições da matriz. É 0, 0, 0, 1, 0, 2, depois 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, se eu achei esse valor dentro da minha matriz, em qualquer posição, o que eu vou fazer? Incrementar esse contador. Depois que eu já percorri toda a matriz, que é quando eu sair desses fors aqui, ó, vou até voltar à indentação. Lembrando, por que você não abriu chaves nem no for, nenhum dos dois fors, nem no if? Porque nesse caso não precisa, que eu só tenho uma linha de instrução. Quando eu tenho uma linha de instrução, não precisa abrir e fechar chaves. Se eu tiver mais de uma linha, precisa. Ó, dentro do for do i, ele só enxerga o for do j. Dentro do for do j, ele só enxerga o if. Dentro do if, ele só enxerga esse incremento. Então, quer abrir e fechar chaves em tudo? Nos dois fors, no if? Pode. Só vai aumentar o código ali, mas não precisa. Então, depois que, ó, ao terminar de percorrer a matriz, a gente tem que mostrar o contador. Então, depois que a gente percorreu, o que eu vou fazer? Printf, o valor porcento de existe porcento de vezes, né? Vou colocar entre parênteses aqui o ex, né? Pode ser 0 vezes, uma vez, né? 0 vezes. Porcento de vezes na matriz. E aí a gente vai mostrar quais são esses valores, né? Quais são esses valores? Então, o valor que eu estou buscando é o x e a quantidade de vezes que ele existe é o meu conte. Então, o que a gente faz? Eu leio dados para a matriz. Ao invés de ler agora, só para facilitar a vida, eu vou gerar. Então, eu vou gerar dados para a matriz. Depois eu vou mostrar a nossa matriz. Vou ler o valor que eu estou buscando. E aí eu estou percorrendo a matriz só para quê? Para poder contar quantas vezes esse valor de x existe. Toda vez que eu achar ele, eu incremento o meu contador. E ao sair, eu mostro. E a gente tem a lógica fechada. Qual que é o legal disso tudo que a gente fez? A gente concentrou aqui o nosso percurso na matriz e a gente concentrou só para resolver o problema. Qual que é o problema? Contar quantas vezes um valor existe. Gerar, mostrar. A gente não precisa ficar gastando linha de código com isso. A gente criou uma função, guardou na biblioteca, e aí vocês vão reutilizar isso aqui várias vezes para a lista de exercícios. Então, vamos ver aqui, ó. Vou colocar o tamanho da matriz. Agora eu já posso colocar uma matriz maior, que eu vou gerar, né? Colocar 4x4, tá vendo? Ó? Gerou uma minha matriz aleatória. Deixa eu ver se tem algum valor repetido aqui. Não estou vendo nada repetido. Vou colocar um aqui, ó. Então, ó, 13. O valor 3 existe uma vez na matriz. A gente pode gerar uma matriz maior, ela tem limite 100 por 100, né? Vou colocar aqui, ó. 10 por 10. Então, vou ter 100 valores. Agora, eu vou ter valores repetidos, né? Então, olha, imagina se eu tivesse que digitar valores para uma matriz 10 por 10, digitar 100 valores só para testar. Agora eu vi que 14 tem repetido, ó. O valor 14 existe 6 vezes na matriz. Então, o trabalho de ler, gerar, mostrar, que é algo que a gente vai ter que ficar fazendo várias vezes, eu não preciso preocupar mais. Eu só preocupo com o quê? Com o meu problema, que nesse caso era o quê? Receber um valor e contar quantas vezes ele existe dentro da minha massa de dados. Tranquilo aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu não tô sabendo puxar a biblioteca. Aqui, ó. Importante, ó.
Só confere o nome dela, porque igual aconteceu comigo aí, eu tinha digitado um caractere errado. Eu tenho o meu arquivo aqui, .c, que é o nosso código. A biblioteca tem que estar no mesmo diretório. Ó. Se eu der, eu estou aqui no meu código aqui, C, onde que tem o main. Se eu der um Ctrl B, ó, repare que vai abrir o diretório aonde que está esse código, exercício 18 matriz. A tua biblioteca matriz, essa aqui é errada, aquela que eu tinha digitado errado. A minha biblioteca matriz, ó, tem que estar no mesmo diretório, você tem que conseguir enxergar ela aí. Então, na hora que você abrir, olha se você tem um arquivo biblioteca matriz.h no mesmo diretório. Pode ser que você salvou ele em outro diretório. Eu salvei no mesmo. Só que como eu importo, tem que colocar qual nome? Oi? Eu tenho que colocar o nome que eu salvei ela? Isso, justamente, ó. Aqui, ó, o nome meu que é a biblioteca matriz. Até eu dei um F2 e copiei aqui para não ter. Aqui, entre aspas, na hora de dar include aqui, ó, a gente coloca entre aspas, porque a minha biblioteca está no mesmo diretório do meu código C. Se tivesse lá no diretório include, a gente coloca entre sinal de maior e menor. Como a biblioteca está no mesmo diretório, a gente coloca entre aspas. Joia? E aí o nome dela aqui, ó, Emerson, eu dei um F2 tipo para renomear o arquivo lá. Se eu colar aqui, eu tenho certeza que o nome tá igualzinho. E aí você coloca o ponto .h aqui que não tem erro. E aí você pode compilar e rodar. Se der erro, quer dizer que não está no mesmo diretório ou o nome não está igual. Dá uma olhada lá se a extensão tá .h direitinho também.